Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática do Aula Paraná. Eu sou a professora Suelen Rodrigues e hoje eu tenho um recadinho especial para você que está acompanhando esta aula e tem acesso ao Google Classroom. Quando você chegar lá no Google Classroom, vai haver vários links. Você vai clicar no link número 1 e o link número 1 vai garantir que você faça a atividade obrigatória e também que você tenha presença e que você tenha nota, certo? Para você que está acompanhando essa aula pela TV, entre em contato com a sua escola e veja qual é a condição da escola de fornecer os materiais para que você possa resolver as atividades em casa e posteriormente devolver à escola, certo? Não esqueça, se você deixar de fazer atividade, você não tem nota e não tem presença, legal? Na última aula nós falamos sobre função modular e gráficos de uma função modular. Nesta aula nós vamos continuar falando sobre funções modulares e vamos ainda trabalhar mais com gráficos, ok? Muito bem. Aqui eu deixei a definição de módulo, porque nós trabalhamos com essa definição na aula passada. A definição de módulo diz o seguinte: o módulo de um número é ele mesmo, se este número for maior ou igual a zero, ou menos ele se este número for menor que zero. Lembrando que essa definição não vale só para número, ela vale para expressões também, ok? Vamos analisar como que fica no caso da função f de x igual a módulo de 2x, tá? Bom, usando a definição de módulo, nós temos o quê? Módulo de 2x vai ser o próprio 2x se o 2x for maior ou igual a zero, ou menos o 2x se o 2x for menor do que zero. Então, simplesmente aplicando na definição, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos reescrever esta função, fazendo com que aqui suma esse 2x e apareça algo em função de x e não de 2x, tá? Para isso, a gente resolve lá aquela inequação simplesinha. Eu pego esta parte aqui e resolvo ela. Quando que 2x é maior ou igual a zero? 2x será maior ou igual a zero quando x for maior ou igual a zero, tá? Se eu vou multiplicar 2 vezes algum número e esse resultado for um número positivo, quer dizer que o número que eu multipliquei o 2 é positivo. Agora, se eu fizer 2 vezes algum número e este número for negativo, o resultado será negativo, ok? Então, se x for maior que zero, nós teremos 2x maior que zero. E dessa forma eu posso reescrever a função. Módulo de 2x será 2x, se x for maior ou igual a zero, lembrando, como que mudou daqui para x? Eu fiz essa análise. Quando que 2x é maior que zero? Quando x for maior que zero. Então será 2x se x for maior ou igual a zero e menos 2x se o x for menor do que zero, ok? Bom, definida a condição, a gente vai descobrir quais são os valores que nós vamos utilizar para a construção do gráfico, tá? Estes valores nós encontramos observando aqui, tá? A condição definida para a função. Então, como a condição gira em torno do zero, vale para x maior que zero ou vale para x menor do que zero, então a gente vai colocar na tabela de construção do gráfico valores que sejam menores ou maiores do que zero, próximos ali do zero, ok? Porque tem para x maior e para x menor do que zero. Muito bem. Então, aqui eu deixei para vocês fazerem, tá? Um exercício que é para preencher a tabela com os valores da função f de x é igual a módulo de 2x. Coloquei aqui o primeiro valor, então aqui eu defini os valores para vocês. Números em torno de zero. Menos 1, menos 2, 1 e 2, tá? Quando x for menos 2, f de menos 2 será módulo de menos 2 vezes 2, que é menos 4. Só que o módulo de menos 4 fica 4. Então, a mesma coisa vocês vão fazer aqui para o menos 1, para o 0, para o 1 e para o 2, beleza? Vou esperar vocês terminarem e já volto com a resolução.
Conseguiu completar a tabela? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Olha só. Para x igual a menos 2, nós já tínhamos feito anteriormente. Para x igual a menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1 dentro do módulo. 2 vezes menos 1 é o quê? Menos 2. Então, o módulo de menos 2 é 2. Quando x vale 0, teremos 2 vezes 0 e o módulo de 0 é 0. Quando x vale 1, teremos 2 vezes 1, que é 2, e o módulo de 2 é 2. E para x igual a 2, teremos o módulo de 2 vezes 2, que é o módulo de 4, que vai dar 4, certo? Com isso, nós podemos definir pares ordenados, tá? Lembrando que a função é uma relação, você entra um número e sai outro, tá? Então, aqui, entrou x igual a menos 2, saiu y igual a 4. Entrou x igual a menos 1, saiu y igual a 2. Essa saída depende do quê? Da lei, tá? A lei da função é módulo de x. Muito bem. Então, temos aqui alguns pares. O primeiro par, menos 2 e 4, tá ali. O segundo par, menos 1 e 2, 0 e 0, 1 e 2, 2 e 4. Lembrando que os pares são ditos pares ordenados porque seguem uma ordem. Primeiro na ordem é a coordenada x, segundo é a coordenada y, ok? Agora eu vou deixar os pontos aqui para vocês representarem no plano cartesiano. Vocês vão montar o plano cartesiano, x e y, marcar quais são os valores que vocês vão colocar no eixo x. Os valores que foram usados na tabela, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E no eixo y, vocês vão colocar 0, 2 e 4, que são apenas esses que nós lemos aqui, ok? Vou deixar aí um tempinho para vocês montarem o plano cartesiano e já volto. Estamos de volta, vamos ver como vai ficar esses pontos representados no plano. Mas antes, a Elaine me avisou que aqui tem um erro aqui, ó, pessoal. F de x é igual ao módulo de 2x, tá? As contas estão feitas todas certinhas. Eu só escrevi a função aqui faltando o número 2, a Elaine viu e me avisou. Então, vai ficar o quê? 2x, tá? Eu vou arrumar, lá no Classroom vai estar perfeito. Muito bem, então vamos representar aqui os pontos no plano cartesiano. Temos os pontos menos 2 e 4, menos 2 e 4. Temos o ponto menos 1 e 2, que é esse daqui.
Temos o ponto 0 e 0, que é este ponto aqui. O ponto 1 e 2, quando x vale 1 e y vale 2. E o ponto 2 e 4, tá? Totalizando, então, aqui os 5 pontos. Agora, juntando esses pontos, unindo esses pontos, nós temos o gráfico da função f de x igual a módulo de 2x. Veja o seguinte, quais são as considerações que nós podemos fazer sobre esse gráfico? Existe algum valor que eu não possa atribuir para x? Tem algum número aqui que não possa colocar no lugar do x? Não tem nenhum número, tá? Então, o domínio são todos os números reais. Aqui eu posso colocar o valor que eu quiser. Já a imagem são os números positivos, ok? Porque parte do zero e acrescenta-se todos os números positivos. Vamos dar uma olhada em gráficos semelhantes a esses, tá? Eu tenho aqui, no primeiro aqui em vermelho, o módulo de x, tá vendo? Módulo de x. O módulo de x, ele tem uma inclinação de 45 graus aqui no primeiro quadrante, ou seja, ele divide aqui o primeiro quadrante do plano cartesiano em duas partes iguais, ele é chamado também de bissetriz, tá? Já quando eu divido x, aqui eu dividi x por 2, quando eu divido x, ele tem essa tendência de ter uma inclinação menor do que 45 graus. Então, o gráfico vai ficar mais inclinado, mais próximo aqui do eixo x. Quando eu multiplico x dentro do módulo, o gráfico vai ter essa tendência de ficar o ângulo maior do que 45 graus aqui dentro do primeiro quadrante e, claro, espelhado aqui no segundo, tá? Então, o valor aqui do número que está na frente do x dentro do módulo vai definir exatamente essa inclinação, que tanto que o gráfico está inclinado, ok? E se por acaso a gente tiver alguma coisa somando aqui, 2x mais 1, ele vai ter o quê? A inclinação e aqui ele vai andar em cima do eixo, ele vai colocar a origem aqui, ou aqui, dependendo do valor que estiver somando ali. Então, segue o que nós vimos na aula passada, ok? Vamos fazer aqui esse da função f de x igual a 2x menos 3. Módulo de 2x menos 3. Primeiramente, eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês reescrevam essa função usando a definição de módulo. Qual que é a definição? A definição de módulo de x é x, se ele for maior ou igual a zero, ou menos x, se for menor que zero. Então, você vai pegar esta expressão aqui e vai colocar no lugar do x. Módulo de 2x menos 3 é o quê? É ele mesmo ou menos ele, ok? Então, é só reescrever, beleza? Um tempinho aí para vocês reescreverem e eu já volto. Estamos de volta, então vamos reescrever essa função usando a definição de módulo, tá? F de x é igual a módulo de 2x menos 3, então vai ficar assim. Módulo de 2x menos 3 é o quê? É ele mesmo, 2x menos 3, se ele, 2x menos 3, for maior ou igual a zero, certo? Usando a definição. Ou vai ser menos ele, menos 2x menos 3, se
ele, 2x menos 3, for menor do que zero. Então, só reescrevi aqui usando a definição de módulo, que era o exercício número 3, tá? Usando a definição, reescreva. Então, vai ficar ele mesmo, se aquilo for maior ou igual a zero, ou menos ele, se for menor que zero. Agora, no segundo passo, nós temos que fazer o quê? Nós temos que definir a condição aqui, ó. Então, para quais valores de x nós temos 2x menos 3 maior ou igual a zero, tá? Então, eu vou deixar vocês fazerem aqui. Para quais valores de x temos 2x menos 3 maior ou igual a zero? É só resolver a inequaçãozinha aqui, tá? Isolando o x, e eu já volto para mostrar como é que faz. Muito bem, então vamos lá. Eu quero descobrir para quais valores de x eu tenho 2x menos 3 maior ou igual a zero. Para isso, então eu vou resolver a inequação. 2x menos 3 é maior ou igual a zero, tá? Vamos então somar 3 em ambos os membros, com isso aparece um 3 ali do outro lado. 2x é maior ou igual a 3. Agora dividimos tudo por 2, vai ficar x maior ou igual a 3 divididos por 2. 3 divididos por 2 é 1,5. Então, x é maior ou igual a 1,5. O que isso significa? Isso significa que se x for maior ou igual a 1,5, o 2x menos 3 será maior ou igual a zero, certo? Então, nós vamos modificar a condição, tá? Encontrei aqui x maior ou igual a 1,5, deixa eu apagar aqui. Eu encontrei aqui x maior ou igual a 1,5, eu vou reescrever, tá? A função módulo vai ficar assim, ó. O módulo de 2x menos 3 vai ser ele mesmo, 2x menos 3, se... Veja que aqui eu tinha 2x menos 3 maior ou igual que zero. Quais valores de x me permitem que 2x menos 3 seja maior ou igual a zero? X for maior que 1,5. Então, vai ser ele mesmo se x for maior ou igual a 1,5. E menos ele, menos 2x menos 3, se x for menor que 1,5. Então, aqui nós reescrevemos a função, considerando quem? Considerando aqui a definição, certo? 2x menos 3 maior que zero, x tem que ser maior ou igual a 1,5. Então, você reescreve, você muda ali a condição da função para x maior ou igual a 1,5, tá? Então, está aqui, ó, 2x menos 3, se x for maior ou igual a 1,5,
e menos 2x menos 3 se x for menor do que 1,5. Muito bem. Por que eu preciso fazer isso? Qual é a necessidade de achar esse 1,5? Esse 1,5 serve para descobrir quais são os valores adequados na construção do gráfico, tá? Por quê? Porque eu sei que a origem, o biquinho lá da função modular, vai estar em 1,5. Então, eu tenho que colocar valores na vizinhança do 1,5. Alguns a mais, alguns a menos e o 1,5, obviamente. Certo? Então, agora a gente vai montar a tabela dessa função, tá? Com valores próximos a 1,5. Então, vou deixar aqui o exercício 5 para vocês. Preencha a tabela com os valores da função, mas dessa vez eu não coloquei os valores. Vocês aqui vão dizer quais valores nós devemos usar. Aqui eu coloquei como dica já o 1,5. Por quê? Porque nós sabemos que no 1,5 nós temos a origem, tá? Então, módulo de 2 vezes 1,5 menos 3, 2 vezes 1,50 é 3, né? 3 menos 3 fica 0. Então, já tenho a imagem do primeiro. Coloquem mais alguns pontos aqui e eu já volto.
Estamos de volta, vamos juntos aqui preencher a tabela? Olha só, f de x é igual a módulo de 2x menos 3. Vamos substituir então primeiro x por zero, tá? Por que zero, prof? Porque olha, eu coloquei valores aqui próximos de 1,5. Quem que eu tenho próximo do 1,5 aqui, só para vocês acompanharem aqui comigo? Próximo do 1,5, aqui maior que ele, eu tenho 2, certo? Menor que ele, eu tenho o 1, ok? Maior que o 2 aqui eu coloquei o 3 e menor aqui eu coloquei o 0, tá? Então eu coloquei aqui alguns valores em torno do 1,5, que são os valores mais apropriados aqui nesse caso. Vamos começar aqui com o 0, então. Vai ficar f de 0 é igual a módulo de 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0 dá 0, 0 menos 3, ficou módulo de menos 3, que é 3. Então, 3. Para x igual a 1, eu tenho f de 1, que é módulo de 2 vezes 1 menos 3. 2 vezes 1 fica 2. 2 menos 3 fica menos 1. Então, aqui é módulo de menos 1. Módulo de menos 1 é 1. Fechou? X igual a 2. Vai ficar f de 2 é igual a módulo de 2 vezes 2 menos 3. 2 vezes 2 fica 4. 4 menos 3 vai ficar 1. E o módulo de 1 é 1. Para x igual a 3, eu tenho f de 3 igual a módulo de 2 vezes 3 menos 3. 2 vezes 3 fica 6. 6 menos 3 vai ficar 3. Então, o módulo de 3, que vai dar 3, certo? Com isso, então, eu tenho agora 5 pontos. Quando a entrada é 0, a saída é 3. Então, o primeiro par ordenado, 0 e 3. Próximo par, quando a entrada é 1, a saída é 1. Então, quando x vale 1, y vale 1. 1,5 e 0, quando o número é decimal, a gente coloca ponto e vírgula para separar os elementos do par ordenado, tá? Então, ficou 1,5 e 0. Próximo é 2 e 1. Quando a entrada é 2, a saída é 1. E 3 e 3. 3 e 3, ok? Então, temos um conjunto aqui de 5 pares ordenados, certo? Montei aqui os 5 pares. Agora, eu vou dar um tempo para vocês fazerem o quê? Marcarem esses pares ordenados, que são pontos no plano cartesiano. Então, eu tenho 5 pontos. 0 e 3, 1 e 1, 1,5 e 0, 2 e 1 e 3 e 3, para vocês marcarem aí no caderno de vocês, no plano cartesiano. Eu já volto.
Vamos, então, construir juntos aqui esses pontos do plano cartesiano, tá? Olha só, quais são os valores de x? Lembra que eu falei para vocês que era em torno de 1,5? Então, vamos marcar esses pontos aqui no eixo x, tá? Eixo x. Eu vou colocar os valores próximos de 1,5, que foi o que eu usei aqui, ó. 0, 1, 1,5, 2 e 3, tá? Então, vou começar aqui pelo 0, 1, 1,5 está entre 1 e 2, então vou colocar aqui, tá? 2 e 3, ok? Mais ou menos dessa forma, já tá suficiente. Vou marcar aqui o eixo y. E no eixo y eu vou marcar os pontos 1, 3 e 0, que são os únicos valores que aparecem ali no gráfico. Então, 1, 3 e 0, que é na origem, ok? Então, o primeiro ponto que eu vou marcar é o ponto 0 e 3. Quando x vale 0, y vale 3. Lembrando que quando uma das coordenadas de um ponto é 0, quer dizer que o ponto está sobre o outro eixo. Então, como a coordenada x é 0, quer dizer que o ponto está sobre o eixo y. Então, vai estar aqui, 0 e 3. Próximo ponto, 1 e 1. X vale 1, y vale 1, traçamos o ponto. 1,5 e 0, vale a mesma coisa do 0 e 3. Como a coordenada y é 0, então o ponto está sobre o eixo x, aqui em cima do 1,5. Agora, 2 e 1. Quando x vale 2, y vale 1, temos o ponto aqui. E o próximo ponto, 3 e 3. Quando x vale 3, y vale 3, certo? Juntando os pontos, nós temos o gráfico da função, tá? Claro, não ficou muito perfeito, ficou um pouquinho tortinho, mas basicamente o gráfico é isso aí, tá? São duas semirretas que partem aqui da origem desse 1,5, que foi aquele que nós encontramos lá no início, quando resolvemos lá a primeira equação. Então, as semirretas partem daqui e sobem a partir deste ponto que nós chamamos de origem, tá? Aqui do gráfico da função, nesse caso a função f de x igual a módulo de 2x menos 3. Então, essa função é f de x igual a módulo de 2x menos 3. Bom, qualquer gráfico de função modular pode ser feito basicamente da mesma forma, tá? Então, eu coloquei aqui um resuminho para vocês. Primeira coisa que você faz é o seguinte, com base na definição de módulo, a gente vai reescrever as condições da função, resolvendo aquela inequação inicial. Lembra aquela pergunta, para quais valores de x nós temos tal condição? Então, resolvendo essa inequação inicial, você vai encontrar um x tal que até ele é 0, depois dele é maior que 0, ok? E nele, exatamente, é 0. Então, encontrado esse valor, você vai definir quais são os valores para a construção do gráfico, com base no que você encontrou anteriormente ali, tá? Então, se você encontrou 3, você vai colocar valores em torno de 3. Você encontrou 100, você coloca valores em torno de 100 e assim por diante. Bom, com base nisso, encontrou esse ponto, que é o biquinho, o gráfico da função são as semirretas que crescem a partir desse ponto. Então, encontrou o ponto ali onde vai ter a origem, as retas vão crescer, uma para um lado, outra para o outro. A função modular, basicamente, esse tipo de função modular, basicamente, é assim. Agora, eu tenho um desafio para você, meu caro aluno, que está assistindo essa aula. O desafio diz o seguinte, ao fazer o balanço de suas vendas, um site constatou que em certo mês, o número de produtos vendidos em cada dia pode ser expressa pela função n de d é igual a módulo de d menos 21 mais 5, com d variando de 1 a 30, e d é o dia, o dia do mês, e n é a quantidade de produtos vendidos nesse dia. Professora, a gente fez exercício só com x, de repente você vem com n, com d. A função ela é maleável, você pode adaptar ela para a sua necessidade, seja ela qual for, tá? Aqui a função é definida por essa expressão, n de d é igual a 9 vezes módulo de d menos 21 mais 5, e ele diz que o d varia de 1 a 30. Por quê? Porque são os 30 dias de um mês, tá? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e assim por diante. São os 30 dias do mês.
E N é quantos produtos foram vendidos, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, saber quantos produtos foram vendidos no dia 15, eu vou substituir o D por 15. Se eu quiser saber quantos produtos foram vendidos no dia 10, eu substituo o D por 10. E assim por diante, tá? Então, agora vocês vão responder as perguntas. Quantos produtos foram vendidos no dia 28? Então, substituímos D por... Pensa aí. Em qual dia a quantidade de produtos vendidos foi menor? Pensem comigo. O gráfico da função modular apresenta o bico, que eu comentei com vocês várias vezes, certo? Essa origem, da onde as semi-retas crescem, tá? Esta função modular, ela também vai ter um bico. E nesse bico, na parte de baixo, aqui, é onde as vendas foram menores, ok? Então, você tem que encontrar aqui aonde que está a origem da função modular. Assim, você consegue resolver o item B. Já no item C, pergunta o seguinte: em quantos dias a quantidade de produtos vendidos foi maior ou igual a 86 unidades? As unidades vendidas, nós vamos ler aqui no eixo Y, tá? Aqui é a quantidade, ok? Eu quero que a quantidade seja 86. Quando que eu tive mais que 86? Você vai descobrir esse ponto aqui, ó. O X, ou o D nesse caso, tal que o N deu 86, tá? Só que veja bem, o gráfico da função modular, ele tem dois valores possíveis para 86. Ele vai ter um aqui e vai ter um aqui. Então, aqui, meu caro aluno, provavelmente você encontrará dois valores, certo? Para x igual a 86, para n igual a 86. Então, aqui você vai ter que resolver uma equaçãozinha para encontrar o 86, beleza? Vou deixar aí um tempinho para vocês copiarem e pensarem e eu já volto. Estamos de volta. E aí, conseguiu resolver o desafio? Se você não conseguiu resolver, não tem problema, tá? Vou deixar aqui as respostas para você. A resposta da letra A são 68 produtos, tá? Que era quantos foram vendidos no dia 28.
A resposta da letra B era que dia foi vendido menos produtos, e a resposta quer dizer que foi no dia 21, com 5 produtos. E na letra C, a pergunta era em quantos dias houve uma venda superior a 86 unidades, ou seja, foram em 13 dias. Se você não conseguiu terminar nessa aula com esse tempinho que eu dei, não tem problema. Copiou o problema? Na próxima aula a gente vai resolver juntos, beleza? Muito bem. Então, nessa aula você viu funções modulares, as definições que nós usamos, valores numéricos, nós calculamos através da tabela diversos valores, o gráfico e você viu uma aplicação para funções modulares. Na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir esse desafio de hoje, tá? E nós vamos começar um assunto novo que são equações exponenciais, não perca, ok? Muito obrigada a todos que assistiram, até a próxima e sejam extraordinários!